Vamos ouvir uma poderosa mensagem com Cardoso Silva. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Com o tema A postura do cristão diante da crise da pandemia do coronavírus. Alô, meus queridos amigos e irmãos, como é que estão vocês? Tudo bem? A minha saudação cristã na paz de Cristo Jesus. Estou passando aqui para deixar uma mensagem da Palavra de Deus aos vossos corações. Eu quero lhes falar sobre o tema A postura do cristão diante da crise da pandemia do coronavírus. Eu escolhi aqui um texto bíblico que está na carta de Paulo à igreja de Roma. Carta de Paulo aos Romanos, capítulos de número 8, versículos de número 38 e os versículos de número 39, aonde a Bíblia Sagrada nos diz assim: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. No dia 11 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou pandemia para o Covid-19. E depois do surgimento devastador de doenças repentinas e letais, como o câncer, a AIDS, o ebola, o hantavírus, a doença da vaca louca, a cólera, a dengue, a zika, a chikungunya, agora nós temos o coronavírus. Em questão de pouco tempo, esse vírus praticamente se fez presente em todos os continentes, trazendo para a humanidade um tempo nunca visto, um tempo de incertezas, um tempo de dor, um tempo de dúvidas e um tempo de pavor coletivo. E onde não há vacinas e medicamentos que sejam comprovadamente eficazes contra essa nova ameaça biológica, a humanidade vive diante de um caos, porque não sabe o que irão fazer. Palavras como medo, incerteza, crise, quarentena, fechamento de comércio, fechamento de igrejas, falta de medicamentos, falta de produtos, falta de alimentos e etc. ganharam as manchetes mundiais. Em toda a Bíblia Sagrada existem exemplos de doenças que aconteceram em massa e que prejudicaram muito a humanidade. Mas a expressão epidemia, ela aparece em toda a Bíblia apenas uma única vez. E ela está escrita no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo doutor, o evangelista Lucas, no capítulos de número 21, nos versículos de número 11, aonde o Senhor Jesus diz assim: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Nesse versículos de número 11 do capítulo 21, o evangelista Lucas, ele usa as palavras praga, pestes e mortandade para se referir ao termo epidemia. E durante a história da humanidade, o surgimento de doenças sempre alarmou a medicina e as autoridades mundiais. Para nós cristãos que professamos a fé em Cristo Jesus, o mais difícil de se ver foi que os cultos em massa foram proibidos. Ou seja, aquilo que nós fazíamos cotidianamente, que era de nos reunirmos em nossos templos para prestar um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, de repente fomos proibidos de fazer. E quando olhamos para um lado, para o outro, parece que isso é um filme de mau gosto, parece um pesadelo, parece um sonho terrível, mas não é. Isso é uma triste realidade. E diante dessa realidade, nós precisamos da misericórdia, do amor e da bondade do nosso Deus, porque nada mais importa. O caos produzido pelo coronavírus vai ter um impacto mundial e com certeza será uma das pestes que jamais foi vista na história da humanidade. Eu poderia enumerar várias posturas que um cristão deve ter diante dessa pandemia, mas eu quero mencionar algumas, as quais eu julgo serem de maior importância. A primeira postura do cristão diante dessa pandemia do Covid-19 é que, em primeiro lugar, o cristão precisa entender que estamos diante de uma crise. E quando eu falo de crise, eu não estou falando de uma crise qualquer, eu não estou falando de uma crise pequena, não, eu estou falando de uma crise de proporções alarmantes e de proporções gigantescas. E por que não dizer que o Covid-19 é uma crise nunca vista na história da humanidade? E eu digo isso, que essa pandemia do coronavírus é algo nunca visto na história da humanidade, pelo menos por 4 razões básicas.
A primeira razão é que essa pandemia do Covid-19, ela fez com que os hábitos das pessoas tivessem uma transformação imensa, porque o que adianta a roupa de marca, o que adianta o perfume importado, o que adianta as joias lindas se elas não servem mais para nada porque não tem aonde exibi-las? Do que adianta o dinheiro guardado se não tem aonde ser usado porque os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas e não tem como viajar para gastar esse dinheiro? O que adianta o carro bonito na garagem se esse carro não pode ir a lugar algum? O que adianta a casa na praia, porque ela agora tem que ficar vazia, porque não se pode chamar os amigos para um fim de semana juntos? O que adianta aquele churrasco com a família, porque o mesmo teve que ser cancelado, a carne teve que ser congelada, porque não se pode mais fazer uma reunião familiar? O que adianta aquela festa que havia sido marcada, aquela viagem dos sonhos que havia sido programada, se de repente tudo isso teve que ser cancelado? O que adianta aquela vontade de estar perto das pessoas queridas, porque isso se tornou um desejo proibido, porque agora não podemos mais ficar um próximo do outro? O que adianta aquela vontade de cultuar na igreja, se agora as igrejas não podem mais ter aglomeração de pessoas? Então, de repente, o mundo foi afetado. As pessoas tiveram que mudar os seus hábitos por causa dessa pandemia que ameaçou toda a população mundial. A segunda razão básica que a pandemia do Covid-19 é uma crise nunca vista, porque essa ameaça ela poderá fazer com que todo o sistema de saúde mundial entre em colapso, porque se acontecer uma contaminação de milhares e milhares de pessoas, obviamente nenhum sistema de saúde mundial, quer seja de um país por mais rico e poderoso que seja, ele terá condições de abrigar, ele terá condições de alojar, ele terá condições de comportar todos os seus doentes para fazer um tratamento contra essa pandemia. Assim, essa crise dessa pandemia do coronavírus, ela criou uma crise na saúde mundial jamais vista. A terceira razão básica, porque essa crise do Covid-19 é uma crise jamais vista na história da humanidade, é porque essa ameaça poderá comprometer todo o sistema financeiro mundial, trazendo efeitos negativos incalculáveis. Basta vermos que grandes potências, como Estados Unidos, que antes tinha uma economia estável, onde o número de desempregados era mínimo do mínimo, hoje já enfrenta turbulência na sua economia. Aqui no nosso Brasil, o nosso governo federal havia feito algumas reformas na expectativa de economizar alguns bilhões de reais para que esses valores fossem investidos na melhoria de vida dos brasileiros. Mas hoje esses valores já estão sendo usados para socorrer municípios e governadores de estado que enfrentam dificuldade para combater essa pandemia. Essa ameaça também, ela vai provocar uma situação desagradável no cenário financeiro mundial, é porque nós já estamos vendo grandes comércios, nós já estamos vendo grandes empresas quebrando e demitindo seus funcionários. Essa ameaça ela tem provocado um caos no sistema financeiro mundial, porque todos os países hoje já começam a contabilizar o aumento do número alarmante de desempregados, pessoas que estão perdendo os seus empregos devido ao caos financeiro provocado nas indústrias, nos comércios, nas fábricas que foram afetadas por essa pandemia e hoje não conseguem mais sustentar os seus funcionários como antes. Quarta razão básica, que essa crise provocada pelo coronavírus é uma crise nunca vista na história da humanidade, é que essa ameaça ela não será resolvida de imediato. Eu vou repetir, essa crise ela não será resolvida de imediato. Se Deus não tiver misericórdia, se Deus não inspirar alguém para criar uma vacina, para criar um medicamento que seja capaz de deter esse vírus, que seja capaz de deter os efeitos desse vírus no organismo humano, nós vamos ainda enfrentar dias turbulentos, dias de crise que teremos pela frente. Assim, meus queridos amigos e irmãos, temos que entender que estamos diante de uma crise, e não é uma crise qualquer, é uma crise de proporções gigantescas e alarmantes. E nós, como cristãos, temos que ter consciência que enquanto estivermos nesse mundo, nós seremos afetados por qualquer crise que venha surgir. Nós seremos os efeitos negativos dessa crise. Mas nós também temos que entender uma grande verdade,
que o homem, que as nações não têm condições de resolver essa crise. O homem, o ser humano, com toda a sua força, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder, ele não tem capacidade de deter essa crise, mas nós servimos um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que criou o cosmos, que criou todas as galáxias somente pelo poder da sua palavra. E o nosso Deus, Ele é o único que poderá colocar um ponto final nessa crise. Deus é o único que pode varrer essa pandemia desse vírus dos 4 cantos da terra. No momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele pode colocar um ponto final nessa crise. Quero mudar o tópico do meu sermão. E eu quero passar aqui para a segunda postura do cristão. Alguém até me fez essa pergunta e eu coloquei aqui no meu esboço. A segunda postura do cristão diante da pandemia do Covid-19 é que o cristão, ele pode ter uma postura de medo em relação a essa pandemia? E eu respondo sim, é claro. É natural que qualquer pessoa venha sentir medo diante de alguma situação, diante de algum problema. E nós, como cristãos, não somos humanos anormais, nós somos humanos normais. Nós não somos de ferro, nós somos de carne e osso, vivemos nesse corpo terreno e enquanto estamos aqui nesse mundo, estamos materializados num corpo humano, nós estamos sujeitos a todas as situações, a todas as agruras que o ser humano pode enfrentar nesse mundo, nós estamos sujeitos. Então é normal que nós também, como cristãos, tenhamos uma postura de medo diante dessa pandemia. Uma postura de medo o cristão pode ter, mas uma postura que jamais o cristão pode ter é a postura de entrar em pânico. E principalmente com esse isolamento social, onde as pessoas estão ficando dentro de casa, um dos riscos a se enfrentar é o pânico. É viver cativo do medo de ser infectado. O pânico e o medo, aliados à solidão, impactam muito seriamente a vida das pessoas. O pânico, ele tira a lucidez de uma pessoa. O pânico leva a pessoa a tomar decisões precipitadas. O pânico pode levar a pessoa a dar um fim na sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quem não tem Deus na vida, até nós podemos aceitar uma postura de entrar em pânico. Mas o cristão não. O cristão nós podemos aceitar uma postura de ter medo. Mas uma postura de entrar em pânico jamais será aceita na vida daquele ou daquela que serve a Deus. Por quê? Porque você tem aonde você recorrer. Se o teu medo está te trazendo o pânico, olha, faça o seguinte, lembra que você tem um Deus a qual você serve, um Deus que criou os céus e a terra. Então, quando o pânico bater à sua porta, faça o seguinte, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, peça ajuda para Deus, peça graça para Deus, coloque um hino de louvor a Deus, cante ao Senhor, porque existe um ditado popular que é uma grande verdade. Quem canta, os seus males espantas. Então, se você tem algum mal aí que está querendo te acercar, meu irmão, cante, louve a Deus e coloque o pânico para correr. Porque quem tem promessa de Deus, quem serve a Deus tem promessa. E nós temos promessas na Bíblia. O salmista que cantou os Salmos 46, no verso 1, ele cantou assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No verso 2 ele cantou: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O salmista, no Salmos 127, no verso 1, ele cantou dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a mão, vigia a sentinela. Então, meu querido irmão, a nossa vida está nas mãos de Deus. Podemos ter medo? Sim, podemos ter medo, mas pânico jamais, porque quando vier o pânico à tua porta, em vez de você se desesperar, em vez de você entrar em pânico, em vez de você arrancar os cabelos, lembre que você tem um Deus que está cuidando de você. Terceira postura do cristão diante da pandemia do Covid-19 é que o cristão, ele deve seguir os critérios de segurança do governo em relação ao Covid-19? Eu respondo que sim. Mas aí alguém pode questionar: mas se eu seguir os critérios de segurança que o governo estabeleceu em relação à prevenção do Covid-19, não significa que eu estarei deixando de ter fé? Não significa que eu estarei deixando de acreditar no poder de Deus? Eu digo que não. Pois os critérios de fé que a Bíblia nos apresenta, jamais esses critérios vão nos direcionar a deixarmos de ser prudentes. Eu vou repetir. Os critérios de fé que a Bíblia nos apresenta jamais irão nos direcionar a deixarmos de sermos prudentes.
Provérbios, número 27, no verso 12, o grande sábio Salomão, ele disse: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Com base na palavra de Deus, nós como cristãos, nós temos que ser prudente, equilibrado e temperado. Tudo que foge desses três elementos, a prudência, o equilíbrio e a temperança, está fugindo dos parâmetros bíblicos. Eu vou deixar aqui uma verdade para vocês. A fé não pode excluir a prudência e a prudência não pode excluir a fé. Eu vou repetir para que você aprenda. A fé não pode excluir a prudência e a prudência não pode excluir a fé. Se aquilo que você acredita e você chama de fé excluiu a prudência, não é fé. E se aquilo que você chama de prudência excluiu a tua fé, então não é prudência. Seja sensato nessa verdade, meu querido. Não é porque eu e você servimos a Deus que nós não devemos ter uma postura de seguir os critérios de segurança que foram estabelecidos em relação ao Covid-19. O que nós podemos fazer, Deus jamais vai fazer por nós. Entenda essa verdade, eu vou repetir. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus jamais irá fazer por nós. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, lá em Betânia? Jesus chegou lá, tinha uma pedra colocada sobre o sepulcro onde estava Lázaro. Jesus disse para as pessoas: tire a pedra. Jesus poderia ter estendido a mão e aquela pedra poderia ter se movido, mas não. Aquilo que competia às pessoas fazerem, Jesus deixou para eles fazer. Jesus disse: tira a pedra. Eles foram lá e tiraram a pedra. Quando eles tiraram a pedra, as pessoas não poderiam fazer Lázaro voltar à vida, porque fazia vários dias que ele estava morto. Então Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que Lázaro ressuscitou. Quando ele sai para fora, Jesus ordena que as pessoas vão lá e tirem aquelas ataduras que estavam enroladas no corpo de Lázaro. Então, aprendemos aí, uma grande verdade. Deus, ele sempre vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. E aquilo que nós podemos fazer, e como nesse caso aqui dessa pandemia do coronavírus, nós podemos observar e ter uma postura de usar os critérios de segurança. Usar o álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, usar máscaras de proteção. Então isso, meu irmão, compete a nós, porque a partir do momento que nós acharmos que porque nós servimos a Deus, nós não devemos ter essa postura de observar esses critérios, nós vamos estar ocorrendo no erro de tentar a Deus. Foi o que aconteceu com Jesus, quando Jesus foi levado lá para o deserto para ser tentado. No Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 4, no versículo 6, o capeta chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7, Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a nossa postura diante dessa pandemia é de não tentar a Deus. Porque entenda uma verdade: saber se resguardar diante do perigo é um ato de sabedoria e maturidade espiritual. Eu vou repetir: saber se resguardar diante do perigo é um ato de sabedoria e maturidade espiritual. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que em nenhum momento Jesus manifestou o seu poder de maneira afrontosa. Pelo contrário, Jesus sempre nos deixou a lição que nós devemos usar a nossa fé de modo a glorificar a Deus e nunca tentar usar a nossa fé para tentar a Deus. Nunca faça isso. Então, use a tua fé, meu querido, para glorificar a Deus e nunca para tentar o Senhor teu Deus. Então, ter uma postura de observância aos critérios de segurança diante dessa pandemia do Covid-19 compete para nós, cristãos, temente a Deus. Ter fé, acreditar no poder de Deus, não implica em agir de forma inconsequente. A partir do momento que nós estamos agindo de forma irresponsável, nós não estamos honrando a Deus através da nossa fé e através daquilo que nós acreditamos nele. Então, meu querido, não deixe que a tua fé faça com que você haja de forma inconsequente e de forma irresponsável, porque se você agir assim, as suas atitudes não estarão honrando a Deus. Aí, de repente, alguém poderá indagar ou alguém poderá questionar o seguinte: eu, como cristão, acreditando no poder de Deus, tendo uma postura de observar todos os critérios de segurança, eu poderei ser acometido pelo Covid-19? A minha resposta será sim. Pois, enquanto estamos nesse mundo, mesmo sendo cristãos e servindo a Deus, nós estamos sujeitos a todas as intempéries dessa vida. É o que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Jesus, ele diz para nós, no Evangelho escrito pelo evangelista João, capítulo 16, versículo 33, na parte B do versículo, a palavra do Senhor nos diz:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a história da igreja primitiva, nós vamos ver que milhares de cristãos foram mortos. O Dr. Lucas, que ele escreveu Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 1 a seguir, ele diz, ele narra ali a perseguição, quando começou a perseguição da igreja primitiva pelas mãos de Herodes Agripa I, a Bíblia revela que Lucas escreve que Herodes Agripa I, ele matou a Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado pelo amor ao Evangelho. Já Pedro, que foi preso na véspera que Tiago foi assassinado, Pedro foi livre. Então, às vezes, temos que entender o seguinte, que tudo na nossa vida só vai acontecer mediante a vontade de Deus. Se Deus permitir, nós seremos acometidos, podemos ser acometidos pelo Covid-19. Agora, se Deus não permitir, nós não seremos acometidos por essa praga. Então, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos ter a postura de observar os critérios de segurança e, se Deus permitir, poderemos ser acometidos por essa peste, Deus poderá nos curar, Deus poderá glorificar o nome dele através da cura em nossa vida e nada vai acontecer na nossa vida se não for por permissão da vontade permissiva do Senhor nosso Deus. A quarta postura do cristão diante dessa pandemia do Covid-19 é que o cristão ele pode ter uma postura de tirar lições preciosas, lições positivas de toda essa pandemia. Toda crise, por pior que seja, ela pode trazer lições positivas, ela pode trazer grandes verdades as quais nós devemos absorver. E algumas lições positivas que nós podemos tirar dessa pandemia do coronavírus, eu quero citar aqui algumas. Em primeiro lugar, essa pandemia ela dá a oportunidade do homem se voltar a Deus, do homem se achegar a Deus, do homem ter tempo de buscar a Deus. Nós vemos que infelizmente no corre-corre do dia a dia, nesse mundo globalizado que nós vivemos, muitas vezes pandemia, o homem tem tido uma oportunidade de ter um tempo de se achegar a Deus. Nós vemos que infelizmente em tempos outroras, o nome do Senhor foi muito ridicularizado nas festas folclóricas do carnaval, na mídia esquerdista, e aquelas pessoas que zombaram de Deus, aquelas pessoas que debocharam do nome de Jesus, hoje essas pessoas estão quietas, essas pessoas estão vivendo com medo. Então Deus está dando a oportunidade do homem se achegar a Deus. Então uma lição positiva que podemos tirar dessa crise do Covid-19 em primeiro lugar, é que o homem tem a oportunidade de se relacionar com Deus, de buscar a Deus, de orar a Deus, de ter uma oportunidade de falar a sós com Deus. Deus espera que nessa pandemia do coronavírus o homem tenha tempo de se relacionar com Ele. Deus espera que o homem se volte para Ele, que o homem busque a Ele, porque a palavra de Deus nos diz justamente isso. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus espera que o homem dê o primeiro passo em direção a Ele. Deus espera que o homem se volte para Ele. Então, meu querido, use essa crise, use essa situação para que você tenha uma comunhão com Deus, para que através dessa comunhão você tenha experiências com Deus e através dessas experiências com Deus você alcance muitas bênçãos dos céus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Uma outra lição positiva que nós podemos aprender nesse tempo de pandemia do coronavírus é que, em segundo lugar, nós temos uma oportunidade para que as pessoas possam aproveitar esses momentos e estreitar os laços com seus familiares. É o tempo que Deus concede para que dentro de casa, onde muitas vezes pais e filhos não têm tempo um para o outro, para que eles possam agora ter tempo de conviver mais estreitamente uns com os outros, para que possam se abraçarem, para que possam conviver juntos, para que tenham tempo de contar piadas saudáveis e alegres, para que tenham tempo de conversas sérias, de meditação, de oração. É um tempo também que Deus dá para que as famílias cristãs tenham tempo de fazer o culto doméstico, aonde muitas vezes a falta de tempo, ela cria uma barreira para que pais e filhos, e muitas vezes não tenham tempo um para o outro. O pai vai ficando velho e o filho não percebe. O filho vai crescendo e o pai não percebe, mas Deus dá oportunidade para que essa pandemia nós podemos tirar algo proveitoso. Uma grande lição positiva é para que os laços de família sejam cada vez mais apertados, sejam cada vez mais vinculados uns com os outros e a família venha a ser uma célula saudável diante dessa sociedade caótica que nós estamos vivendo. A quinta postura do cristão diante dessa pandemia do Covid-19
é que o cristão deve ter uma postura de entendimento que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E eu digo para você, meu irmão, meu amigo, que por mais tenebroso que estão os teus dias, Deus mantém o controle de tudo. Por mais escuro e difícil que está o teu dia, Deus continua sendo Deus e nada foge do controle e nada acontece sem o aval de sua vontade permissiva. Deus sempre esteve no controle da história da humanidade. Deus sempre estará no controle da história da humanidade. Nada acontece sem a sua vontade permissiva ou sua vontade absoluta. Talvez você esteja passando uma situação difícil, talvez você perdeu o emprego, talvez você está precisando de dinheiro, não tem dinheiro para comprar alimento, não tem dinheiro para pagar as suas contas, talvez você até mesmo foi acometido por esse mal dessa pandemia do Covid-19, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Versículo 7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Talvez, meu irmão, você está igual àquela descrição lá no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 14, versículo 22, quando os discípulos estavam no mar da Galileia, o barco deles lá em altas horas da noite estava sendo açoitado por ondas, pelo vento tempestuoso, por ondas que estavam quase afundando o barco, mas no momento de desespero, eles viram Jesus vindo ao encontro deles, andando sobre as águas. Jesus está no controle de tudo. Ele disse para o mar: acalma-te, mar, vento, aquieta-te, e houve-se grande bonança ali naquele barco aonde estavam os discípulos. Jesus está no controle de tudo, ele não perdeu o controle de nada. Se está acontecendo essa pandemia, foi porque a vontade permissiva dele permitiu. Nada foge do controle do Senhor nosso Deus. A partir do momento que você tiver essa postura de entendimento, que Deus está no controle de tudo, você deve se voltar a Ele em oração, busque ao Senhor, coloque os teus problemas diante dEle, coloque a tua solicitude diante dEle, ore em favor da sua vida, da sua família, dos seus colegas de trabalho, ore em favor da nossa cidade, ore em favor do nosso estado, ore em favor do nosso país e ore em favor desse mundo, para que Deus tenha misericórdia desse mundo e Deus possa operar milagres e Deus possa prover o livramento. Mas também não se esqueça de orar em favor daquelas pessoas que são mais vulneráveis, os idosos, eles que se sentem em crise por ficarem isolados e longe dos seus. Ore também em favor daquelas pessoas que estão sem teto, em favor daqueles que perderam o emprego, em favor daqueles que não têm renda salarial. Ore também em favor dos trabalhadores da saúde, daqueles que estão na linha de frente, daqueles que estão voltados na maior tensão dessa pandemia. Ore para que Deus opere o milagre e que Deus tenha misericórdia de nós diante dessa pandemia do Covid-19. A sexta postura do cristão diante dessa pandemia do Covid-19 é que o cristão tem que ter uma postura de entendimento que tudo isso vai passar. Eu quero dar uma notícia boa para você que está me ouvindo, meu irmão e meu amigo. Eu quero te dizer que tudo isso vai passar. Essa pandemia não vai durar para sempre. Essa pandemia não vai durar na nossa vida muito mais do que aquilo que nós imaginamos, não. Essa pandemia vai passar. Essa pandemia, assim como ela teve dia para começar, ela vai ter um dia para terminar. Tudo isso que você está vivendo, essa dificuldade, essa loucura, esse corre-corre, esse isolamento, a falta de poder congregar, a falta de poder reunir com seus familiares, com seus amigos, tudo isso vai passar. Esse choro teu, essa inquietude que está assolando no teu coração vai passar. Você vai botar um sorriso nos lábios, você vai colocar um cântico de vitória na tua garganta, porque tudo isso vai passar. Deus nos diz nos Salmos de número 30, no verso de número 5, na parte C do versículo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero te dizer que a tua noite de choro, a tua noite de angústia está terminando, está clareando um novo dia. Deus vai trazer um novo dia na tua vida, Deus vai trazer um novo dia na tua história. Esse choro que você chorou a noite toda vai passar, e quando chegar a aurora, quando o sol começar a brilhar, quando chegar a aurora do dia clareando na sua vida, você vai cantar o cântico da vitória, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, o regozijo, Deus vai fazer brotar na tua vida agora de manhã. Tudo vai passar, e quando essa pandemia do coronavírus passar, como estaremos nós?
seremos melhores ou piores do que antes? Vamos sair melhores ou vamos sair piores do que entramos nessa pandemia? Como serão as nossas atitudes daqui para frente, quando essa pandemia passar? Vamos ser pessoas melhores ou vamos ser pessoas piores? Responda para você mesmo, meu amigo e minha amiga. Quero finalizar esse meu pequeno sermão dizendo que essa pandemia do Covid-19, ela pode nos separar dos amigos, ela pode nos separar dos nossos familiares, ela pode nos separar dos nossos colegas de trabalho, ela pode nos separar dos nossos irmãos de igreja, mas jamais, jamais, eu disse, jamais, vou repetir, ela vai nos separar do amor de Deus, porque o texto que eu li quando comecei esse meu sermão, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, ele disse: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do amor sendo o mesmo. Deus continua nos amando igual nos amava antes. Deus continua nos amando em crise e fora de crise. O amor dele é o mesmo. Nada poderá nos separar do amor dele. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos guarde em nome de Jesus. Vejo o ponteiro se aproximando, a meia-noite já está chegando. Logo a trombeta vai anunciar que o Rei dos Reis virá pra nos buscar. O encontro será nos portais da glória. Quem foi fiel recebe a vitória.